Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e agora é hora de responder a dúvida do Osíris Neves. Ele me mandou uma dúvida muito interessante, que é uma questão de composição de funções e função inversa, tudo junto na mesma função. Olha lá. Sejam f de x e g de x funções definidas por f de x é 4 elevado a x mais 1 e g de x é log de x mais 1 na base 3. Determine fog de menos 1 de 0. Ou seja, ele quer a composição das duas funções, só que não é na função g, é na inversa da função g, tá? Então, ele quer que a gente faça o quê? Poderíamos escrever isso aqui de outra forma, poderia estar escrito assim, ó, f de g a menos 1 de 0. Dessa forma, eu acho que fica mais fácil de entender. O que ele quer? Eu vou ter que fazer sempre essa composição de funções de dentro para fora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso daqui, ó. Fazer a inversa, substituir o zero na função inversa de g. E depois, vou pegar essa resposta e substituir dentro da função f. É isso que essa notação está me pedindo. Então, eu faço primeiro substituir o zero dentro da função g e a resposta eu substituo dentro da função f, tá ok? Bom, substituir aonde? Sempre quando eu falo tipo f de x, né, f de 2, ou seja, eu quero colocar o 2 no lugar do x na minha função. Então, se eu quero, por exemplo, f de 10, eu vou colocar o 10 no x da minha função. Então, seria 4 elevado a 10 mais 1. Bom, nesse caso, na função g, seria a mesma ideia, g de 10. Eu colocaria um 10 no lugar do x. Porém, não é na função g que ele quer, é na inversa da g. Então, eu tenho duas opções. Ou calcular a inversa para começar a fazer, depois eu substituir, ou eu já pensar o que é a ideia da função inversa. Bom, se eu tiver um par ordenado de uma função, por exemplo, ponto 1 e 2, né? 1 para x, 2 para y. Se eles forem soluções dessa função, forem representarem um ponto dentro do gráfico dessa função, na função inversa, o contrário é que vai ser o ponto. Ou seja, em vez de ser 1 e 2, vai ser 2 e 1. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não quiser calcular a função g, eu não preciso. Basta substituir esse zero, em vez de eu substituir no x, eu substituiria no y, que é a mesma ideia. Quer ver? Vamos lá, vou fazer desse jeito primeiro, depois eu calculo a inversa. Ó, a função g está aqui. Em vez de chamar de g de x, eu vou colocar y igual, tá? Então, ó, y igual a logaritmo de x mais 1 na base 3. Então, como eu quero fazer o g de 0, como eu comentei com vocês, se fosse simplesmente g de 0, eu ia pegar esse 0 e substituir no lugar do x e fazer a conta. Mas eu quero g de menos 1 de 0, ou seja, substituir o zero na função inversa. Então, ao invés de substituir no x, eu substituo no y. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou calcular o x, tá? Óbvio. Então, ó, 0 é igual a logaritmo de x mais 1 na base 3. E a minha ideia, então, vai ser calcular quanto é esse valor. Esse valor agora eu vou substituir, assim que eu achar, na função f e eu vou ter terminado a minha conta, tá? Então, vamos fazer aqui. Esse zero que tá para cá, eu posso colocar ele aqui do outro lado, ó, igual a zero. Por quê? Eu penso agora na ideia, até apagar aqui para não dar dúvida. Mesma ideia. Eu posso pensar agora na regra prática de resolver um logaritmo, né? Uma maneira de resolver qualquer logaritmo. Como é que a gente faz? Base elevado à resposta igual a logaritmando. Sempre assim, base elevado à resposta igual a logaritmando. Então, ó, 3 elevado a 0 igual a x mais 1. Então, ó, 3 elevado a 0 igual a x mais 1. Bom, 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 é igual a x mais 1. Então, eu estou querendo achar o valor de x. Qual é o número que eu somo 1 e eu encontro 1? Só tem uma possibilidade, é o 0. Né? 0 mais 1 é igual a 1. Então, achei o meu x, que é 0. Ou seja, o que representa esse x igual a 0?
significa que esse valor aqui todo, ó, g menos 1 de 0, foi igual a 0. Então, eu tenho que fazer aqui agora simplesmente f da resposta, que deu 0. Como que eu faço esse f de 0? Basta substituir o 0 na minha função f de x. Agora, não é no lugar do y, é no próprio lugar do x, porque é a função original, não é a inversa. Então, é 4, a função está aqui, 4 elevado a x mais 1. Então, vai ser 4 elevado a 0 mais 1. 4 elevado a 0 é 1, com mais 1, 1 mais 1, 2. Então, como é que é seu nome? Fugiu? Isiris. A resposta da sua questão é 2. Só explicar rapidinho como que seria o cálculo da função inversa. Nesse caso, antes em vez de simplesmente substituir no y, só para você perceber que é a mesma coisa, tá? Ó, vou fazer aqui embaixo nesse espaço que sobrou. A função original tá aqui, y igual a log de x mais 1 na base 3. Fazer o cálculo da função inversa, nós simplesmente invertemos. Onde está escrito x, eu escrevo y. Onde está escrito y, eu escrevo x. É a maneira única de fazer, tá? Normalmente nós isolamos o y, tá? Mas não há necessidade de isolar. Simplesmente escrever y, onde está escrito x, e escrever x, aonde está escrito y, já me dá a função inversa. Então, ó, aqui está escrito y, eu escrevo x, e aqui que está escrito x, eu escrevo y. Então, isso aqui já é a minha função inversa. X igual a log de y mais 1 na base 3. Como eu tenho que fazer um g de 0, né? No caso, na função inversa, onde que eu coloco o número? É sempre no lugar do x. Ou seja, olha onde que eu ia colocar o 0. Exatamente onde eu coloquei, que era onde estava o y. Então, ficaria 0 igual a log de y mais 1 na base 3. Exatamente o que eu tinha, tá? Claro que aqui ficou escrito x, mas isso aqui é irrelevante. Não precisava ter feito, porque eu tinha que entender o que representava esse x. Igual a 0. X representava a resposta do cálculo da imagem do 0 na função inversa do g. Então, se eu entendo isso, é insignificante eu pensar se isso é um x ou se isso é um y, tá? Então, é isso. A resposta da sua questão, então, é 2. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Combinado? Beijo.